Eu queria aqui me adiantar um pouco também, dando boa tarde aos que já estão presentes. E já antecipo que quem vai iniciar aqui essa conversa nossa, que vai levar em torno de 45 minutos, a gente está reservando uns 15 minutos aí, talvez, para perguntas e respostas, mas quem vai começar aqui essa conversa é o Pedro Guimarães, o CEO da FIDUC, e depois os demais planejadores financeiros aí vão participar também. Pedro, podemos começar? Claro, vamos lá. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Vou pedir para vocês prestarem atenção nas instruções, sobretudo deixar seu microfone mudo, câmera desligada, vai ficar mais confortável para vocês por descrição. Eu vou pedir para que a gente comece a apresentação. Eu vou falar brevemente sobre qual o propósito da companhia e explicar esse propósito para vocês. A gente é centrado em liberdade financeira. Nosso propósito é buscar a sua liberdade financeira e a gente faz isso através de uma solução combinada de gestão de investimentos com soluções de finanças pessoais, especificamente acesso à gestão de investimentos com controle de finanças pessoais. Eu vou falar um pouco mais sobre gestão de investimentos, vou dar uma pincelada sobre soluções de finanças pessoais, depois meus colegas, começando pelo Paulo, vão pegar desse fio da meada e explorar isso mais a fundo. Mas gestão de investimentos é baseada em 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é justamente aquele que dá o nome à companhia, que é o modelo fiduciário. FIDUC é uma contração de modelo fiduciário e, na prática, é o modelo que é o modelo adotado por todo grande milionário no mundo inteiro, no Brasil também, que preconiza que existe alinhamento de interesse entre a nossa casa e o patrimônio de vocês, ou seja, a gente ganha mais dinheiro para fazer vocês ganharem mais dinheiro, e é uma tendência clara na legislação brasileira que a CVM e a Anbima estão adaptando, vindo da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Austrália, até mesmo do Japão. A segunda grande característica dos investimentos dentro da FIDUC é a rede de parceria. Tá? E essa rede de parceria, ela tem, por exemplo, o Bradesco dentro das nossas parcerias. E isso dá a vocês uma segurança ímpar dentro do processo. Isso porque o dinheiro de vocês não é transferido para a FIDUC. O dinheiro de vocês é transferido para uma conta cadastrada por vocês dentro do Bradesco, tanto verdade que o Bradesco, no mês subsequente, manda extrato diretamente para a casa de vocês. E todo esse processo é auditado pela Pricewaterhouse, ou seja, nós temos os maiores gestores de investimento independentes do Brasil tomando conta do dinheiro, o Bradesco literalmente sentado em cima do dinheiro de vocês e a Pricewaterhouse auditando, esse dinheiro. O terceiro passo da gestão de investimentos é essa estrutura de superfundos. Tá? Todo investimento de vocês estará dentro de um superfundo FIDUC que está dentro do Bradesco. Tá? E essa estrutura de superfundo, ela é em camadas. São 3 filtros. Tá? Na primeira camada, você tem todos os ativos financeiros do Brasil. É o mercado geral do Brasil. Tá? E, nesse momento, gestores especialistas que nós escolhemos, tá, vão filtrar e colocar dentro do primeiro filtro. Tá? Esses gestores especialistas são, na verdade, selecionados pelos comitês de investimentos que a FIDUC montou. Tá? Esses comitês de investimentos são analisados e validados pela FIDUC especificamente, para só então o produto dessa tripla filtragem dos gestores, dos comitês e da própria gestão da FIDUC ser disponibilizado para você através de um superfundo FIDUC. Nós temos 4 veículos hoje de superfundos: renda fixa, multimercado, renda variável, previdência. Os planejadores financeiros, nossos sócios, vão explicar isso para vocês em detalhes na sequência, mas deixa eu explicar para vocês que, além de acesso a melhores investimentos, a FIDUC também dá controle de finanças pessoais. E como a gente faz isso? A gente faz isso através de ferramentas de informática que ajudam vocês a controlar seus custos. Temos, por exemplo, o check-up de saúde financeira, os simuladores de aposentadoria, renda e assim por diante, são vários, e o programa Dinheiro Inteligente, que ensina você a manter o seu estilo de vida
ainda que reduzindo o seu custo de vida. Tá? Finalmente, para sintetizar essa forma, por que a gente acha que a gente é uma solução completa para você? A gente sabe que a gente é uma solução completa porque é simples e funciona. A vida do cliente hoje, a típica vida do cliente hoje, falta controle de finanças pessoais e aqui na Fiduc vai ter redução dos custos de vida através dos nossos programas e ferramentas. Falta tempo para cuidar dos seus investimentos hoje, agora você vai ter mais tempo para fazer aquilo que você realmente gosta. Tá? Falta informação para selecionar fundos ou produtos de investimentos, aqui você tem acesso aos maiores gestores independentes de patrimônio do Brasil. Tá? Falta monitoramento, você está sem direção, poxa, você tem o maior ativo dessa relação, que é o acompanhamento de um planejador Fiduc ao seu lado. E para falar de um excelente planejador, eu já passo a palavra para o Paulo. Paulo, que é nosso sócio e planejador, vai acompanhar essa apresentação para vocês. Eu vou desligar minha câmera e vou ficar em off esperando as perguntas de vocês. Paulo. Ok, obrigado, Pedro. Olá, pessoal, boa tarde. A pauta é planejamento financeiro. E assim, essa é a oportunidade, né, em tempos de pandemia, que a gente tem para olhar para aquilo que podemos e devemos fazer e controlar. Tá? Nessa linha de pensamento, vamos falar da vida financeira e o seu ciclo, que é comum a todos nós. Ok? Bom, quem tiver perguntas, como já foi dito pelo Rogério, pode fazer no chat, que ao final, né, da apresentação a gente faz um levantamento e responde esses questionamentos. Wander, diante dessas imprevisibilidades da vida, qual o melhor caminho para nos sentirmos bem, seguros e usarmos o nosso dinheiro para a gente atingir os nossos objetivos e sermos felizes, evidentemente? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Paulo, eu tenho duas observações importantes referente ao que você trouxe. A primeira é, o ciclo de vida financeira de uma pessoa começa com a educação financeira que ela recebe. Normalmente, isso se inicia na sua fase de juventude e irá criar o que eu chamo de seu modelo financeiro pessoal ao longo do tempo, qual vai se formando e modificando ao longo de toda a sua vida adulta, tá? A segunda observação importante refere-se à pergunta sobre como usar o dinheiro para atingir os objetivos e ser feliz. Eu quero chamar atenção para esse ponto. Por quê? Porque normalmente eu gosto de começar um treinamento, uma palestra ou mesmo um atendimento a cliente presencial perguntando para os clientes: dinheiro traz felicidade? E eu quero fazer essa pergunta para as pessoas que estão aqui. Então eu vou inserir essa pergunta aqui, vou dar alguns segundinhos para vocês. Gostaria que vocês respondessem aqui no chat, aqui no box que apareceu na sua tela. Dinheiro traz felicidade para você? Conforme vocês forem clicando, se a telinha não sumir, é só clicar no xizinho no lado superior direito que a resposta sumirá, tá bom? Olha só, pessoal. 75% das pessoas responderam que dinheiro traz felicidade. Olha só que interessante isso, né? Uma pergunta, vamos dizer assim, um pouco difícil, cheia de contrariedade, né? Então, é um pouco contraditório. Por um lado, você precisa do dinheiro para suas necessidades básicas, como alimentação, transporte, saúde, segurança, né? É difícil a gente viver sem dinheiro pensando em tudo isso. Por outro lado, tem pessoas que têm tudo isso e mesmo assim não são felizes. Tem uma série de problemas familiares, tem depressão, tem síndrome do pânico. Então, é um pouco difícil você dizer se o dinheiro traz ou não traz completamente a felicidade. Eu gosto de dizer o seguinte: o dinheiro é um potencializador das suas escolhas, das suas decisões. Então, se você é uma pessoa que tem o hábito de tomar boas decisões, o dinheiro vai potencializar isso. Por outro lado, se você não tem esse hábito e normalmente você toma decisões ruins, o dinheiro fará o mesmo. Exemplo clássico daquele profissional, aquele superatleta que num período pequeno da sua vida ganhou muito dinheiro, né? Ganhou muito dinheiro, mas quando termina a carreira profissional, volta ao estágio anterior, quando não pior, né? Um outro exemplo é o exemplo das pessoas que ganham na loteria.
Porque essas pessoas também, eu falo para vocês que uma boa parte das pessoas que ganham na loteria uma quantidade relevante de dinheiro perdem tudo em pouco tempo. Experimenta viver tudo aquilo que o dinheiro pode possibilitar e voltar ao estágio anterior, quando não pior. A sensação é muito ruim. Então, considerando tudo isso, em um cenário normal, a sua capacidade de tomar boas decisões vai ser fundamental para a sua felicidade. E quando nós falamos de dinheiro, a educação financeira tem um papel primordial na hora de tomar boas decisões. Como planejador da FIDUC, um dos meus maiores objetivos com os meus clientes é elevar o nível de educação financeira que eles têm a um nível superior que vai ajudá-lo a tomar boas decisões ao longo da sua vida. E eu quero fazer uma analogia aqui, e eu vou até usar a logomarca da FIDUC para isso, né? Apesar de ter outro significado, que é muito bem a isso que eu vou dizer. E, Paulo, eu quero a sua participação nisso, hein? Quando você olha para essa imagem que está aparecendo, o que mais te chama a atenção? Wander, sem dúvida alguma, são as notinhas de dinheiro, né? Quem é que não gostaria de ter um pé de dinheiro? Exato. Né? O que mais chama atenção, nesse caso, né, é a árvore. Nessa árvore são os frutos, né? São as notas de dinheiro. O que a gente normalmente faz é isso. A gente vê, a gente julga e a gente quer os frutos. A gente avalia se esse fruto está doce, se esse fruto está maduro. É isso que nós fazemos normalmente. Contudo, o que viabiliza que esse fruto exista, a essência disso tudo, é a raiz. É a raiz que possibilita que essa árvore cresça e prospere. Então, é a raiz, aquilo que está debaixo da terra, que fornece tudo aquilo que você vê. E o que significa isso? Que é o invisível que cria o visível. Eu deixo a pergunta aqui para os participantes. O quanto vocês têm investido no seu invisível? Ou seja, o quanto vocês têm investido na sua educação financeira, nos seus conhecimentos. De verdade, gente, se perguntem isso. E só de estarem aqui, eu já digo que vocês estão um passo à frente, tá? E por falar em conhecimento, eu quero dividir aqui algo bem legal com vocês. Vocês já ouviram falar dos 7 pecados capitais, não é? Agora eu vou apresentar para vocês os 7 pecados financeiros. Qual a diferença desses dois? Um você paga depois de morto e o outro você paga enquanto está vivo. Então vamos lá, vamos falar desses 7 pecados financeiros. O primeiro pecado financeiro é a extravagância, que é gastar mais do que ganha. O segundo pecado financeiro, distração, não saber o quanto entra e o quanto sai. O terceiro pecado financeiro é a ignorância, que é não buscar conhecimento constantemente. E com o mundo em constante mudança, isso é fundamental. O que dava certo antes não significa que vai dar mais certo hoje. O quarto pecado é a procrastinação, que é deixar para depois aquilo que é importante. O quinto pecado, urgência, confundir aquilo que é importante com aquilo que é urgente. O sexto pecado é o medo, que é ficar parado para não sair da zona de conforto. Sabe aquela história de eu sempre fiz assim, assim deu certo até hoje, não farei diferente, não vou mudar? É bem isso. Então por exemplo, o caso de pessoas que ficam a vida inteira na poupança, naqueles CDBs de banco que não fazem sentido, que adquirem títulos de capitalização, porque é cômodo, né? Não faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. E o último pecado, o sétimo pecado, é a ganância, que é querer o dinheiro fácil, rápido e seguro. Daí as pessoas caírem naquilo que a gente fala de pirâmides financeiras ou em golpes, tá? Agora vem a reflexão, pessoal. Quantos pecados vocês cometem no dia a dia? Pensem aí, tá? E para fechar, Paulo, eu gostaria de dizer o seguinte nisso tudo. Lembra que eu falei que educação financeira é um ponto de partida do ciclo de vida financeira de uma pessoa? Sim, me lembro. Então, tem um fator que é determinante no sucesso desse ciclo de uma pessoa, que é o tempo. O tempo ele é o bem mais precioso de uma pessoa, mas também ele é o recurso mais
raro que a pessoa tem, mais escasso. Ele pode ser um aliado muito forte, mas também pode ser um inimigo muito poderoso da pessoa. Por exemplo, ele impacta profundamente no período de acumulação de recursos financeiros de uma pessoa. Legal, Wander. Muito obrigado aí. Então, cada fase, né, da nossa vida financeira traz esses desafios bastante distintos, né, do bom planejamento e da boa gestão do dinheiro, não é verdade, Paulo Arruda? Portanto, qual é a fase em que a pessoa exigirá mais de seus recursos em termos de tempo e dinheiro, né, como o Wander falou, para ter uma vida mais tranquila no futuro? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar da fase, né, da acumulação, que a gente ouviu com boa magistrade do Wander com relação à pré-fase, que é a educação financeira. Então, a gente vai falar da fase da acumulação. Mas a gente precisa entender quando que isso se inicia, né? Ela se inicia entre os 20 e 50 anos de idade, né? Seja qual for a sua atividade, né, que você exerce ou vai exercer ao longo desse período, é importante frisar que a partir do momento que você já tem uma renda, né, você já consegue ter a sua sementinha e plantar essa sementinha para que ela possa crescer ao longo do tempo e crescer, né, se tornar uma árvore e então ter frutos bons e poder colher esses frutos lá no futuro, né? Aí eu elenco dois temas importantes que eu chamo até desafios, né? Que são dois temas que estão ligados a esse processo de acumulação. O primeiro, que é o trabalho, né? Que ele vai sair com praticamente todo o tempo desse período, dessa jornada de acumulação. Em determinado momento, é possível, né, ter mais energia, né? Uma fase mais jovem, iniciando essa atividade, a pessoa tem mais energia, ela pode assumir em determinado momento mais risco, né? Ela vai ter mais oportunidades, ela vai poder aumentar a renda ao longo do tempo, né? E as transições profissionais, né? Esses eventos ocorrerão durante esse processo de acumulação, né? Então, até a chegada, né, à consolidação da carreira. E o outro, que em um determinado momento dessa jornada de acumulação, é a família, né? Em determinado momento ela vai caminhar lado a lado com o trabalho, né? E as tomadas de decisões sobre carreira, as decisões sobre os filhos, e aí, né, a consolidação do patrimônio, né? Tudo isso em conjunto, né? Mas como que a gente faz para equilibrar, né, para colher todos os frutos, né, da sabedoria de educação financeira, de pôr em prática tudo isso, né, executar, né? É por meio do planejamento financeiro. É planejar o futuro, né? E planejar o futuro, eu quero colocar aqui 5 tópicos que vai dar todo o norte, o caminho para colher esses bons frutos, né? Para ter esse tempo, unir o tempo e o dinheiro para que possa ser mais equilibrado e ter o nosso objetivo, que é a liberdade financeira. O primeiro é o objetivo, né? Ter objetivos claros, né? Ter objetivos bem definidos, né? Se nosso tema hoje, aqui a gente está falando, né, da fase da vida, e a gente quer alcançar a nossa liberdade financeira, a gente precisa criar algumas metas de curto, médio e longo prazo, né, assumir esse compromisso, né, com esse meu propósito maior, que é alcançar a liberdade financeira. Mas antes de passar para o próximo tópico, eu queria lançar uma enquete aqui para vocês, e eu queria saber de vocês, né, pensando na sua aposentadoria ou liberdade financeira, e nos seus outros objetivos. Você sabe quanto precisa guardar por mês para chegar lá? Tá? Você pode responder aí, dar alguns segundinhos para você. Vamos lá, mas se você puder colocar para a gente, vamos lá. Sim, com certeza, 0, não tenho ideia, 67% e 33% colocaram aproximadamente. Tá? O planejamento financeiro, né, a gente precisa entender que onde a gente está, né, como que a gente está hoje, né, e aonde a gente quer chegar, né? Uma das maneiras de fazer isso é através dos objetivos. Os objetivos com mais clareza, o que eu quero daqui a curto prazo, daqui 12 meses, né? Qual é o objetivo, qual é o meu sonho, né? E a ideia de ter o objetivo bem definido é transferir a ideia da cabeça para um projeto de vida, financeira, né? E colocando isso em etapas, fases da sua vida, você vai alcançar o seu objetivo, né? É só isso? Não, né? A gente vai para o próximo tópico, que é
Então, uma vez definidos os meus objetivos, eu preciso, então, organizar as minhas finanças para que eu possa destinar uma parte desse recurso para os meus objetivos ou para os meus sonhos de curto, médio e longo prazo. A maneira de fazer isso é através do planejamento estratégico, né? Na organização das finanças pessoais. Eu coloco as finanças nos seus devidos lugares e para que eu possa, então, ter uma capacidade de poupança. Aqui na Fiduc, nós temos, como o Pedro disse, o programa, né, de dinheiro inteligente, por meio das ferramentas, por meio do seu planejador financeiro também auxiliando, é possível você ter estratégias, conseguir estratégias para ter uma economia no seu bolso, uma economia naquilo que é mais importante para você e definir as suas estratégias e alcançar os seus objetivos. Uma vez organizado, uma vez destinado esse recurso para aquilo que é importante para a sua vida, que é para o seu sonho, para os seus objetivos de longo prazo, né? Aí você tem o próximo passo, que é, então, investir. Então, eu destinei uma parte para investir no meu futuro, investir aqui a curto prazo, médio prazo. Então, eu tenho que regar essa sementinha e fazer com que ela cresça. E aí ela cresça e dê bons frutos, né? E aí, primeiro ponto que você precisa entender no âmbito dos investimentos, através dos investimentos inteligentes, é definir qual é o seu perfil. Aqui na Fiduc também, o primeiro passo dentro dessa estratégia de você investir é a gente te conhecer. É conhecer como você é, qual é o seu perfil de investidor. Se você é uma pessoa conservadora, moderada, balanceada, enfim. Entender esse primeiro ponto. Depois, saber que você, em determinada fase da sua vida e da sua idade, como que você pode montar a sua carteira diversificada para atingir os seus objetivos, né? E aqui nós temos os investimentos alinhados aos seus objetivos de vida e às suas estratégias e também aos seus interesses. E feito isso, poupar. Então eu sei meus objetivos, sei o quanto eu preciso poupar, então eu tenho a maneira correta de investir. É claro, pensando sempre na reserva de emergência, naquela reserva financeira, dado um momento de imprevisto, você possa ter esse recurso à sua disposição para poder honrar com os compromissos aí dos imprevistos que virão a surgir ao longo dessa fase de acumulação. E o outro ponto é, como a gente colocou lá no início, né, o trabalho, e em algum momento vai aparecer a figura da constituição da família, né? E aí, constituir a família exige um pouco, não só do sonho da pessoa, né, do indivíduo, né, mas sim um sonho coletivo, um sonho da família. E aí aparecem os desejos do casal e atingir os objetivos. Então, como equilibrar, como unir os sonhos, né, as estratégias da família. Colocar, né, os filhos para conversa também, o diálogo é muito importante nesse período, e rever, né, aquilo que foi projetado lá atrás, né, foi lançado lá atrás como registro, como organização, a fase, quando a vinda dos filhos, né, do júnior, entender que é preciso rever um pouco uma parte do planejamento, né, dado o custo pelos filhos, enfim, para você atingir, né, e revisar esse plano estratégico para não falhar e não deixar de alcançar esses objetivos. E, por fim, a parte dos seguros, né? Nada adiantará fazer todo esse esforço se não proteger, não blindar, não fazer a segurança financeira do seu patrimônio, do seu dinheiro, né? Então, pensar numa gestão de risco fará com que você tenha mais segurança, né? Não só dos seus bens materiais, mas também do bem que é mais precioso, que é a sua vida, né? Pensar também naqueles que você ama, né? Aqueles que ficarão, de repente, na sua ausência, né? Então, eu queria fechar esse ciclo, né, da fase de acumulação, e aí a gente configura essa primeira parte, né, da educação financeira, definição dos objetivos, poupar, investir, a constituição familiar e os seguros. Acredito que, feito isso, essa lição de casa bem feita, com certeza você estará bem próximo dos seus objetivos de vida. É isso aí, Paulo. Ok. Muito obrigado, Paulo Arruda. Agradeço sua clara explanação, né? Realmente não é nada fácil, né, acumular, haja disciplina e um bom planejamento, né? É importante agora, né, chegando a essa fase da consolidação, a pessoa buscar realmente a sua liberdade financeira. Rogério, como é que a gente deve entender e encarar essa fase da liberdade financeira, por favor? Bom, boa tarde a todos. Todos me ouvem bem?
Todos me ouvem? Sim. Obrigado, Wander. Bom, boa tarde a todos. Bem, Paulo, essa é uma fase que eu e você estamos passando, né? É uma fase que a gente produz dinheiro durante um período muito curto da vida, mas usamos o dinheiro durante um período cada vez mais longo, porque as pessoas estão cada vez mais vivendo mais, né? Esse dinheiro que a gente ganha é que deverá nos sustentar até o último dia das nossas vidas. Então, de fato, é uma fase muito importante agora continuando aqui na nossa reflexão, tá? Mas para ajudar a gente nessa linha de reflexão, entendermos como estamos nessa fase, eu proponho uma nova enquete aqui entre os participantes, levantando a seguinte questão. Em relação aos seus investimentos, o que você está seguro sobre o alinhamento deles com os seus objetivos? O quanto você está seguro sobre o alinhamento deles com os seus objetivos? Muito seguro, médio, pouco ou não faz ideia nenhuma? Então, escolhe uma dessas opções aí e quando você estiver pronto, você pode até fechar a pesquisa aí para a gente ver o resultado. Bom, a gente tem aqui um resultado concentrado aqui, em que as pessoas, a maioria está pouco seguro em relação ao alinhamento dos seus investimentos aos seus objetivos, né? A gente tem temos uma pequena dispersão aqui, mas um pequeno número aqui realmente não faz ideia do que é o alinhamento desses objetivos, tá? Então, assim, essa fase, essa meia-idade, é a época de consolidação, de construção patrimonial, tá? E também é a época de maior rendimento financeiro, um momento quando as pessoas atingem o auge da carreira profissional e recebem os melhores salários das suas vidas. Então, após a aposentadoria, há também a queda na produção da geração de recursos. É quando a gente começa a usar o patrimônio construído ao longo da vida para suprir a nossa sobrevivência, o nosso dia a dia, né? Enfim, é uma fase em que as pessoas deveriam estar mais tranquilas pelo esforço feito até aqui. Então, nessa fase, a gente encontra basicamente 3 tipos de pessoas, tá? Que a gente pode observar. A primeira delas é aquela que constituiu a sua reserva e está praticamente a caminho da independência financeira, tá? E a gente, aqui, para essa pessoa, a gente dá o troféuzinho aqui, os parabéns, porque realmente é um desafio muito grande chegar nesse momento e ter esse nível de tranquilidade, né? O segundo tipo de pessoa é aqueles que fizeram a parte da lição de casa e constituíram reservas, mas ainda está abaixo do objetivo, que é a independência financeira, tá? Então, a gente vê na figura que ainda está meio ali no meio do caminho. Enfim, talvez aqui, da nossa pesquisa aqui, são os 27, 30% dos menos seguros quanto a isso. E o terceiro tipo de pessoa que a gente vê nessa fase, que pode se encontrar nessa fase, é aquela que chegaram nessa fase e não tem nenhum tipo de reserva constituída. É possível? Muitas coisas podem acontecer na vida da pessoa, até por, talvez, a pessoa trabalhar a vida toda, chegar nessa fase e querer empreender e, por falta de experiência, perder o dinheiro, né? Quando o Paulo Arruda comenta lá na fase, inicia-se entre 20 e 50 anos, quer dizer, você acumular reserva é uma questão que você talvez comece de novo em algum momento, mas o ideal é que se comece muito cedo, né? Eu acho que a gente espera que essa reflexão ajude nesse sentido, tá? Então, na fase que a gente é gerador de renda, de trabalho, a gente vê aqui nesse gráfico, a linha azul marinho, a gente tem que criar capacidade de poupança para a gente constituir patrimônio que será utilizado na geração de renda, que essa renda vai suprir a nossa necessidade no futuro, né?
essa renda aí é expressa pela linha amarela, tá? De outra forma, a gente não tem como cobrir as nossas necessidades, tá? Então, veja a importância da gente constituir a reserva e ela, em algum momento, começar a gerar renda que vai complementar o nosso padrão de vida, né? Na fase madura da vida, haverá um momento que a gente não vai contar mais com a renda do trabalho, então a gente vai contar com as aposentadorias e da utilização do patrimônio que constituiu, ou seja, pode ser também rendas aí que a gente vê constituir através de previdência privada, ou se investiu no mercado de ações e dividendos, ou até se você fez as suas reservas aí em renda fixa através de resgates desses investimentos que você constituiu, né? Então, a gente precisa procurar estar cada vez melhor preparado para essa fase, onde não teremos renda, então, gerada pelo trabalho, tá? Isso significa que a gente parou de trabalhar, pode ser que a gente parou de trabalhar formalmente e está desenvolvendo outras atividades, tá? Então, é necessário planejar os gastos de modo a manter equilibrada a reserva construída ao longo da vida, tá? Eu acho que essa é uma disciplina que deve ser constante na nossa vida. Tem uma frase clássica aí de um grande empresário que diz o seguinte: despesa e unha você deve cortar toda semana, né? Ou despesa é como a unha das mãos, você deve aparar toda semana. É um momento também, esse momento da fase é um momento de ajustar, fazer alguns ajustes, como seguros de vidas, que já foi comentado pelo Paulo Arruda também, que é um instrumento de planejamento financeiro tão importante. Ou seja, em algum momento que você ainda não tem um patrimônio suficiente, você tem que pensar que na sua falta, os dependentes ou aquelas pessoas que hoje você prover o sustento delas, elas continuem tendo essa possibilidade até ter uma outra solução, tá? Então, talvez nesse momento que você constituiu, já tem um patrimônio mais constituído, talvez seja a hora de reduzir um pouco essa cobertura com vistas ao suprimento da falta de patrimônio, de reservas, né? E pensar um pouco mais que esse instrumento é para questões sucessórias, tá? Que a Cristine Gucci vai tratar aí na oportunidade que ela vai falar. Já que se encontra a meio caminho andado, para quem que está nesse intervalo, ou seja, não constituiu totalmente a reserva, e aquele que não tem, por mais gradativa que seja essa diminuição da ascensão da curva de acumulação, ainda é possível seguir uma estratégia que possua uma boa gestão de risco, mantendo o propósito, uma estratégia um pouco mais ousada para alcançar a independência financeira, tá? E no caso da terceira o indivíduo que não tem nenhuma reserva constituída, parece uma situação bastante complicada, né? E aqui o que a gente coloca, ainda há tempo, tá? Sempre há tempo de você começar, de você recomeçar, enfim. Aqui a gente, então, está falando de uma pessoa de meia idade, de 50 anos, um pouco mais. Se pensarmos como sendo 65 anos uma idade razoável para a independência financeira, isso representaria um horizonte ainda de 15 anos para buscar esse atraso, tá? Então, aqui a gente ressalta o valor dessa gestão profissional aliada aos interesses de cada um, tá? O modelo de investimento da Fiduc, por exemplo, pode proporcionar uma carteira tendo em vista uma diversificação profissional focada nos seus objetivos, com gestão ativa de risco e dentro de um modelo fiduciário. Uma estrutura que dá todo o suporte através de um comitê de investimentos, como o Pedro comentou no início, né? Faz todo o trabalho de diligência, curadoria,
que é a escolha de ativos, proporcionando uma diversificação, como a gente vê nessa figura. Aqui nós estamos vendo as figuras dos superfundos e a composição de cada uma delas, né? E de acordo aí, seguindo sempre um perfil de investimento para que não haja nenhuma exposição ao risco além do indicado, possibilitando o alcance dos melhores resultados. Enfim, Paulo Correia, poder contar com um planejador financeiro ao seu lado, ajudando a entender esse momento de vida, focado nos interesses, ajudando no processo de ajuste de portfólio de investimento, e sempre alertando as medidas mais adequadas, pode fazer toda a diferença. Tá? Então, é isso, Paulo. Com certeza, Rogério. Muito obrigado aí. Bom, pessoal, como podem ver, né, foi feita essa acumulação do patrimônio, a consolidação, a preservar esse patrimônio. Agora é a fase de viver dele, né? Fazer o uso dessas reservas. Não é isso, Cris? O que a gente pode colocar mais nessa fase? Bom, vamos então, porque é para ser a melhor fase da nossa vida financeira. Parar de trabalhar, ou pelo menos trabalhar porque você quer e não porque você precisa. Curtir a vida, aproveitar a família, viajar, praticar seus hobbies. A ideia é, a partir de agora, abrir uma torneira e passar a viver da renda do dinheiro acumulado. E de onde virão esses recursos? Dividi aqui em 3. Então, temos os rendimentos dos seus investimentos. Para alguns será aluguel de imóveis, alguns têm uma atividade agrícola ou pecuária, e das aplicações financeiras propriamente dito. Segundo, temos o INSS, que não sabemos se vai dar conta do recado. Ao longo do tempo, o número de pessoas na ativa trabalhando, que para cada aposentado vem diminuindo. E como vocês podem observar aí no quadro, a relação se inverteu. E o número de aposentados que dependem de cada pessoa na ativa está aumentando. Ou seja, os números não fecham. E a previdência privada. Ela é uma grande aliada na fase de acumulação, dado a sua eficiência fiscal. Pois no incídio come cotas que a maioria dos fundos de investimento tem. E depois, na fase de sucessão. Por curiosidade, trouxe aqui alguns números. Um estudo feito pelo IBGE com os aposentados no país mostrou que apenas 1% é financeiramente independente. Repito, 1%. 25% das pessoas continuam trabalhando para pagar as contas do dia a dia. 46%, ou seja, quase metade, dependem da família ou de parentes. E 28% dependem de caridade, ou seja, estão na beira da miséria. E semana passada saiu uma matéria dizendo que 90% dos brasileiros não poupam para a aposentadoria. O recado é bem claro. Cada um é responsável por criar a sua própria reserva ou previdência. Então, se você está aqui agora, é porque você vai fazer parte desse 1%. Bom, pessoal, abri uma torneirinha e vamos viver desse dinheiro até quando? Até que idade você pretende viver? 85, 90, 100? Tem seguro de vida que considera a expectativa de vida 120 anos de idade. E algumas seguradoras já possuem um adendo que se você chegar aos 120, o seguro continua vigorando. Então, até que idade o dinheiro acumulado vai te sustentar? Até que idade o dinheiro que você acumulou vai ter que durar? E se você viver além do esperado? E se o dinheiro acabar antes de você? Vocês já pararam para pensar sobre isso?
é muito importante ter uma estratégia que te possibilite o máximo possível viver apenas dos rendimentos. E se for necessário consumir o principal, que seja o menos possível. O ideal é literalmente poder viver apenas dos rendimentos, pois assim você vai ter a certeza que irá sobreviver ao seu dinheiro. A gente está num momento onde a Selic está no menor valor da história. Você pegar 4 anos atrás, em julho de 2016, ela era 14,25% ao ano. Hoje, ela está em 2,25% ao ano. E isso impacta diretamente o quanto você está ganhando de fato nas suas aplicações. Então, mais do que nunca, se torna imprescindível ter alguém ao seu lado, da sua confiança, acompanhando seus investimentos com uma gestão ativa, alinhada aos seus objetivos, procurando oportunidades, fazendo os ajustes, o rebalanceamento da carteira sempre que necessário, que para a maioria das pessoas significa esticar a corda o máximo possível. E, por curiosidade, a grande maioria das pessoas que poupa para a aposentadoria tem uma previdência ou uma poupança. Então, a matéria do Valor Invest, os 10 maiores fundos de previdência do Brasil rendem abaixo do CDI. Ou seja, se você descontar a inflação, estamos falando em juro real negativo. E se você falar em poupança, é pior ainda. Então, fica claro a importância de uma gestão ativa? Bom, até aqui, tudo lindo e maravilhoso. Porém, há quem diga que a vida é que nem uma caixa de bombom de chocolate. Você nunca sabe que tipo de bombom você vai pegar. Então, antes da gente entrar na parte de gestão de risco, eu quero fazer 2 perguntas em relação a seguro. A primeira é em relação a seguro de carro. Quem aqui tem um carro com seguro, ou tinha um carro até pouco tempo atrás com seguro, versus tem um carro ou tinha, porém sem seguro? Nossa, 100% das pessoas têm seguro de carro. Ok. A segunda pergunta é em relação ao seguro de vida. Quem aqui tem um seguro de vida que foi feito pensando em proteger alguém que de alguma forma depende de você financeiramente, versus não tem o seguro de vida? Então, 100% tem seguro de carro e 33% tem seguro de vida. Ok. Bom, então, em relação à proteção financeira, gestão de risco, pergunto: o que pode te impedir de chegar lá? Quais os riscos para isso não acontecer? Acidentes acontecem, pessoas ficam doentes, pessoas morrem antes da hora. 100% de vocês disseram ter seguro de carro. 33% tem seguro de vida. Qual é o seu bem de maior valor? Quem é que permite que isso tudo aconteça? Para aqueles que têm alguém que depende de você financeiramente, faz sentido ter um seguro do carro e não ter seguro de vida? O seguro de vida te dá tranquilidade e permite você comprar tempo até que você atinja os seus objetivos financeiros. Bom, dito isso, cofrinho cheio, renda garantida, aqueles que você ama protegidos, chegamos ao último ponto da nossa trajetória, que é a sucessão do patrimônio adquirido. Aí eu pergunto: o que vai acontecer com o seu patrimônio quando chegar a sua hora de partir dessa para melhor?
o que você quer que aconteça com os seus bens? Quem você quer que receba o que e de que forma? Para isso, você também tem que planejar. Gente, morrer custa e custa caro. O processo de inventário pode levar, em média, de 12% a 20% do seu patrimônio. Então, muitas vezes, você economiza, se priva de várias coisas, pensando em deixar para a família, e acaba direcionando uma quantia significativa para pagar custas, advogado e imposto. E o que você pode fazer hoje, agora, para baratear isso? Existem duas coisas que qualquer um pode fazer, independentemente do valor do patrimônio que você tem. Um é uma previdência privada. Lembra que falei que ela é uma aliada durante a fase de acumulação e depois na fase de sucessão? Quando do seu falecimento, o valor dentro dela é disponibilizado imediatamente para a família, não sendo bloqueado durante o processo de inventário. Então, a previdência privada deveria fazer parte do planejamento financeiro de todo mundo. E para quem não sabe, a previdência da FIDUC é a primeira no Brasil a ser uma carteira completa e ter uma gestão ativa e profissional. E 2, um seguro de vida, que além de também prover liquidez imediata para os herdeiros, pode prover os recursos para custear esse inventário. Bom, gente, com isso, fechamos o ciclo rumo à liberdade de tempo e financeira. Ok, obrigado, Cris. Muito didática, né? Como sempre, clara a sua apresentação. Bom, como eu falei no início, aqui do nosso webinar, vamos ver as dúvidas, né, e perguntas colocadas no nosso chat, ok? A gente tem tempo para isso, Rogério? Paulo, temos um tempo sim, para isso temos alguns minutos aqui, então aqueles que quiserem fazer pergunta, pode formular aqui pelo chat e a gente vai respondendo, ou então depois, se quiser encaminhar pelo seu planejador financeiro que convidou você para esse evento, enfim, fica à vontade, né? Enquanto isso, as pessoas dá a oportunidade das pessoas formularem essas perguntas. Já aqui, meio finalizando essa reflexão, né, eu gostaria de destacar, então, 2 aspectos trazidos aqui. O primeiro deles, então, as questões que precisam ser observadas em cada fase do ciclo de vida e como isso nos afeta no dia a dia até a nossa longevidade. E como o planejamento financeiro, aliado a uma estrutura robusta, profissional, de gestão de investimentos, unidos pela tecnologia proporcionado pela FIDUC, pode fazer diferença nessa trajetória de vida. Assim, desde já, eu queria deixar à disposição aqui cada um dos nossos sócios que convidou você para participar dessa reflexão, ou por intermédio de outra pessoa que tem acesso a um sócio FIDUC, que você chegou até esse webinar aqui, né? Está disponível para ajudá-lo a entender o seu momento, os seus objetivos, a traçar as melhores estratégias para alcançar esses objetivos e sempre atento à sua dinâmica de orçamento, ou seja, aos fluxos de recursos, aos estoques. Fluxos de recursos é o que você recebe, o que você gasta. Estoque é aquilo que você tem, né? Ou que você precisa ter. E também os aspectos de risco que estão envolvidos nessa dinâmica toda. As questões tributárias, as questões sucessórias, dependendo do seu momento de vida, tá? Então, aqui eu agradeço aqui ao Beto Ribeiro, parabéns a todos, muito boa apresentação, obrigado, Beto Ribeiro, pela sua participação. Eu agradeço a participação especial aqui do Pedro Guimarães, que é o CEO da FIDUC, que trouxe esse modelo de negócio, que é o modelo inglês, e nos prestigia aqui com essa participação aqui, mostrando essa parte institucional. E também sócios que
estiveram aqui contribuindo, ao Wander Vicente, ao Paulo Arruda, Paulo Correia e a Cristine Gucci. E nós temos outros que participaram aqui, o Ricardo Vasconcelos, o Fernando Cândido também, o Roberto Pérez. E nós temos uma equipe muito grande aí em todos os estados do Brasil. Estamos à disposição e temos certeza que a gente pode promover uma transformação na expectativa, na qualidade de vida, em fazer o melhor e buscar uma melhor versão para cada uma dessas vidas, tá? Solito também, agradeço aqui, excelente apresentação, parabéns. Enfim, eu sempre coloco aqui, se não tem pergunta, acho que a gente foi bastante claro aqui nessa reflexão, nessa mensagem. E, Pedro, você quer comentar alguma coisa para nós encerrarmos aqui? Obrigado pelo comentário, Rogério. Basicamente, depois de fazer algumas dessas apresentações, o que eu aprendi o melhor caminho é vocês procurarem o planejador financeiro, nosso sócio que convidou vocês para essa reunião para tirar dúvidas. Normalmente, o melhor feedback vem através da própria equipe que a gente está disponibilizando para vocês e que está aí disponível. Não hesitem em chamar ninguém que está aqui nessa reunião para saber mais a respeito. E a todos, uma boa semana, sucesso, saúde.